Olá, pessoal, seja bem-vindo ao Pausa Saudável. Mais uma vez, Fabiola Campos. Eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua audiência, seja no Spotify, seja no YouTube, em todos os canais em que você teve um pequeno acesso nosso, seja aqueles vídeos rápidos que te trouxe aqui para esse podcast, que vai durar 1 hora, conversando com um convidado sempre muito criteriosamente escolhido, né, que tem um elo importante com a saúde, com o bem-estar, com a longevidade, porque esse é o intuito do Pausa Saudável. Hoje não seria diferente, o Clairton Rocha, empresário com várias empresas, ele vai falar um pouquinho sobre os negócios dele. Ele tem uma visão muito saudável de tudo em que ele coloca a mão. E ele vai contar algumas histórias da carreira, né, dos negócios, de onde ele veio, para onde ele pretende ir. E a gente quer compartilhar esse conteúdo com você. Clairton, muito obrigada por ter vindo e aceitado o convite. Mais uma vez, um nosso entrevistado aqui vem de longe, né, de uma outra cidade para conversar comigo. Obrigada, viu? Então, Fabiola, boa tarde. Muito obrigado a você pelo convite. Nossa, realmente estar com vocês aqui é uma questão, é um sinal que está dando certo, né? Porque, pô, se eu estou aqui na Pausa Saudável, alguma coisa que eu estou fazendo está tendo relevância, né? Então, queria dividir um pouquinho com o pessoal, com vocês aqui, a nossa visão, tanto no lado de empresário, mas o nosso objetivo, né? O que é levar para as pessoas, né? Não só trocar produto por dinheiro, né? Então, é algo mais, né? Se interessar, se colocar no lugar do outro que está te pedindo ajuda, né? Porque eu sempre digo assim, quando o pessoal chega até a gente, ele está vindo pedir uma ajuda. A gente não pode tratar simplesmente como um número que está ali comprando. Não, é alguém que está precisando de alguma coisa. Então, quando alguém chega na nossa loja, através da gente, através do WhatsApp, o que acontece? Poxa vida, tem uma oportunidade de ajudar alguém. Então, quando a gente vê por esse aspecto que você tem uma oportunidade de ajudar alguém, você começa a ajudar mesmo. Não vendendo coisas que você não usaria, né? Então, o meu objetivo hoje, depois desses anos todos, né, é isso, é realmente levar bem-estar para as pessoas, é deixar um pouquinho da energia boa dentro da casa de cada um, né? Porque eu sempre falo que os nossos produtos é uma extensão da gente. Então, se eu te vendo um produto, você pode emanar 2 tipos de energia, a boa e a ruim. Se você gosta, você vai dizer, nossa, que coisa maravilhosa que aquele cara deixou pra gente, pô, como tá fazendo diferença na nossa vida isso, né? Essa energia, eu não sei como, ela chega na gente. Através, às vezes, nem pela própria pessoa, mas de algum outro lugar. E quando você vende uma coisa para virar um cabide, por exemplo, que atrapalha a vida dessa pessoa, ela também vai dizer, pô, esse cara veio aqui, né, de bonzinho, e aí me deixou esse troço aqui que eu não sei nem como é que funciona, sumiu, não trabalha mais. Então, quando a gente começa a enxergar isso aí, a nossa vida começa também a melhorar, né? O Clairton me contou a história dele e ele começou a trabalhar bem cedo, não foi, Clairton? Sim, sim. E lá no início, você já tinha essa percepção que você tem hoje ou você foi construindo isso ao longo do tempo? Porque só para o pessoal saber, você hoje fala muito em suas palestras, inclusive, sobre uma carreira de propósito, dessa troca de energia com o cliente. Às vezes você chega na casa de um cliente, ele está mal-humorado, e aí você se concentra antes de entrar na casa dele para você levar o que tem de melhor, tanto em você quanto no seu produto. Sim, sim. Mas lá no início, como é que era? Então, na verdade, eu sempre tive aquele espírito de ensinar. Eu nunca fiquei com nada guardado para mim. Então, eu já ensinei muita gente a andar de bicicleta. Já ensinei gente a andar de moto. Então, a minha essência é ensinar. E eu sempre fui um cara muito curioso. Tanto é que eu já joguei basquete, já joguei futebol, já peguei onda, ando de skate, já fiz tudo que aparece, eu vou lá e faço para ver como que é e pegar um pouquinho de cada coisa, né? Então, mas assim, ó, e a vida foi me direcionando, sabe? Impressionante que tudo que eu fiz na minha vida, desde o primeiro emprego que eu tive, que era office boy, sabe? Que o cara dizia assim, pô, cara, o cara demitiu todo mundo, não demitiu eu, e também não me mudava de cargo. E, cara, tu faz tão bem esse negócio, tu não fica no centro conversando, não tem como eu te botar para te promover, entendeu? Então, dali foi me direcionando. Depois eu comecei minha vida empresarial trabalhando com equipamentos radiológicos,
né? Primeiro de empregado, depois... E sempre sonhando. Isso que é muito legal, assim, que eu gosto de passar o seguinte, Fabíola. Qualquer coisa, qualquer emprego que eu tive, eu olhava como se eu fosse o dono. E o dia que me chamaram para trabalhar com o raio-x, que eu entrei naquela empresa, que eu vi que aquilo ali eu ia fazer uma diferença muito grande na vida das pessoas, eu comecei, eu quero isso para mim. Então, a partir daquele momento, eu comecei a tratar todos os clientes como se eu fosse o dono da empresa. Então, o hospital me chamava de madrugada, eu ia. Por que eu ia? Porque tinha gente que vinha de longe. Às vezes você vai para um grande centro, por exemplo, Passo Fundo. Você vai arrumar um equipamento em Passo Fundo, cara, não é só as pessoas de Passo Fundo que precisam daquilo ali, é pessoas que vêm do interior, às vezes viajam dias de ambulância para chegar ali e tem que estar o equipamento funcionando, entendeu? Então, a vida foi me levando, né, até que um certo dia eu tive a minha empresa, enfim, porque assim, ó, quando você está colocado, quando você tem um lugar no universo, é difícil do universo aceitar que o seu lugar não é mais ali, entendeu? E tudo que é para cima, quando a gente pensa em elevar a vibração, o universo diz assim, não, teu lugar é ali onde tu está. Para baixar, é fácil. Agora, para elevar a vibração, então você tem que ter muita persistência. Porque vão dizer que você é sedentário, você não faz isso de jeito nenhum. Quando você resolve na academia, chove, você tem dor nas costas, o carro bate, tudo dá errado para que você não saia do seu lugar. Então, o que aconteceu? Eu, nessa perseverança de ir atrás do que eu queria, eu comecei a ajudar as pessoas já lá quando eu trabalhava com raio-x. E depois a vida me deu de presente, né, através do italiano que bateu na minha porta lá, deu de presente uma outra visão. E aí sim, né? E eu acho muito engraçado, porque quando eu olho, parece que as coisas elas vão acontecendo junto. Então, eu sei que eu era um DJ aqui em Porto Alegre, super, assim, requisitado, tocava para 200, 400, 500 pessoas, e um dia eu me vi em Florianópolis morando sozinho. E aí, depressão pegou, um monte de coisa, tiraram do meu... Eu fui lá para crescer, né? Eu escolhi Florianópolis para crescer, eu fui convidado para ir para lá, fui para crescer, só que ao mesmo tempo, é como se diz assim, não, cara, teu lugar não é aqui, tu não tem que crescer, tu tem que ficar onde tu estava. E foi uma barra bem grande. Aí tive depressão, engordei 20 quilos, enfim, foi muito, assim, desafiador e quase, quantas vezes eu tentei voltar para trás. Até que na minha época, o que eu fazia no momento de depressão? Eu comia, tomava remédio, homeopatia, eu me lembro, e ia pegar vídeo na locadora. A minha vida era essa, locadora, comida, locadora, comida. Um dia, eu não sei por que eu olhei para o lado da locadora e tinha uma unidade de yoga. Aí, aquele dia, em vez de eu entrar na locadora, eu entrei na unidade do yoga. E ali recomeçou a minha vida. Porque o Clairton, ele já foi até professor de yoga, sim, não é isso? Sim. Mas me conta a história do italiano, que você disse que ali começou então, a vida empresarial. Ali começou assim, ali que deu o clique. Cara, tu pode ajudar as pessoas. Como é que foi? A gente, lá pelos meados do ano 2000, né, começou a mudar a tecnologia dos equipamentos eletrônicos em geral, né? Antigamente nós tínhamos uma televisão de tubo, que tinha aquela caixa atrás, né? E hoje em dia ela é muito fininha. Quando a gente tinha aquela televisão de tubo, nós tínhamos equipamentos ali dentro que, funcionando, eletrônicos, válvula, ou até mesmo transistor, eles aqueciam a televisão, né? Tanto é que as primeiras televisões só funcionavam depois que aquecia, né? E quando isso acontecia, qualquer problema que tivesse de umidade dentro da televisão, o próprio equipamento secava. Com a vinda da tecnologia, diminuiu muito o tamanho do material eletrônico. E aí nós começamos a ter problema de umidade. E logo em seguida chegou o raio-x digital, mamografia digital, e tivemos muito problema de umidade. Então, a solução, o que foi? Foi a gente conseguir equalizar essa umidade dentro das salas de raio-x, para que o raio-x não tivesse essa ação da umidade. E deu super certo. Isso começamos, cada raio-x que a gente vendia com um desmodificador de ar, um aparelho que regulava a umidade. Um dia eu estou lá na empresa, daqui a pouco chega um italiano, mal falava português, e ele queria um aparelho daqueles.
E eu falei para ele que não era vendido para a residência. E realmente não se falava muito nisso. Só que aconteceu, ele chegou em Florianópolis, foi para Lagoa da Conceição, com 3 filhos com ataque de asma, assim, grave. Quando ele foi fazer um raio-x no hospital infantil, né, ele viu um aparelho nosso. Ele assim, é isso que eu vou precisar. Aí chegou lá, começamos a conversar, eu falei, não vou te vender, eu nunca vendi nada que eu não tinha certeza, né? Enfim, eu emprestei o aparelho para ele. Aí tu leva, cara, tu leva, se funcionar, tu me paga. Quando o cara saiu dali, eu não peguei nem o nome dele. Sabe, o instinto de pegar e resolver sem se comprometer, né? Eu falei, perdi o aparelho. Né? Só que 2 semanas depois ele apareceu lá querendo mais 3. Eu falei, como aí, cara? Que milagre foi esse? Aí fui na casa dele e ele falou, cara, só resolvi o problema do ar. E aquilo me caiu a ficha, né? Eu falei, poxa vida, mas se ele deu certo, pode dar certo com o outro. E depois que a minha primeira filha nasceu, eu fiquei muito assim, como é que eu posso explicar? Com pena de entrar em hospital. Eu sentia na pele o que... não podia ver nenhum nenê tossindo, eu trabalhava muito com parte de prematuro, e eu não queria mais, me fazia mal aquilo, sabe? Apesar de a gente saber que estava ajudando, né? Aí me apareceu um novo horizonte. E nesse meio do caminho, eu estava fazendo um gerenciamento de processos, uma graduação de gerenciamento de processos. E eu falei, mas como é que eu vou ajudar as pessoas? Será que eu não vou arranjar um problema para mim? Por quê? Porque a gente sabe que tratar com o público é muito complicado. Né? A minha vida resumia-se em hospitais e tratar com pessoas jurídicas. Agora, quando você trata com o consumidor final, você tem que ter o dobro de atenção para não receber um Reclame Aqui, um PROCON, assim. Aí eu criei um sistema anti-Reclame Aqui. Anti-Reclame Aqui. Então, eu fiz todo um sistema. Muito antes do Uber avisar que estava chegando, eu já avisava. Então, 9 horas da manhã, era 9 horas. Uma vez eu cheguei na casa de uma cliente, 9 horas da manhã, que a gente tinha marcado 9 horas da manhã. Ela assim, mas tu já está aqui? Eu falei, sim, mas a gente não marcou 9 da manhã? Sim, mas marcamos 9, porque eu pensei que tu ia chegar às 11. Porque tem essa cultura, né, de chegar atrasado. Enfim, deu tão certo que se você entrar no Reclame Aqui, não tem nem cadastro nosso. Não tem aquele negócio, quase 20 anos, não tem aquele negócio assim, ó, deu problema e ele foi lá e conseguiu resolver. Não tem cadastro. Né? Então, deu super certo. Por quê? Porque, assim, ó, é uma visita voltada pro cliente. Como se eu estivesse recebendo eu mesmo, na verdade. Então, eu vou ter todo o carinho para quê? Para que a gente consiga resolver o problema dele. E nós estamos falando de saúde. Hoje, isso deu tão certo, porque nós temos vários alergistas, pneumologistas, que primeiro falam assim, olha, primeiro tu tem que falar com o Clairton. Enquanto tu não resolver o problema do quarto do teu filho com a umidade, eu não vou te dar remédio. Porque eu vou te dar um corticoide aqui, ele vai ficar bom esses 15 dias, você vai levar ele para aquele ambiente e ele vai continuar com o mesmo problema. Entendeu? Então, a gente conseguiu, através disso, ter uma visita técnica. Hoje em dia, a gente sabe que é tudo commodity. Você balança uma árvore e cai um monte de desmodificador de ar. Mas, por que a gente continua vendendo desmodificador de ar? Por causa dessa visita técnica, desse contato técnico, de saber se tem roupa, se tem couro, né? Saber que não adianta você colocar um travesseiro no sol por 1 hora achando que vai resolver o problema, piora mais ainda. Então, é conscientizar realmente as pessoas de como ela tem que fazer. Clairton, e essa questão da umidade, certo? Qual é o percentual adequado? Porque, por exemplo, depois que eu me mudei para o sul, o meu filho mais novo tinha tipo uma bronquite asmática, né? E aí ele parou. E aí aqui é úmido. E lá no Nordeste, né, quando eu morava em Natal, ele tinha muitas crises. Essa bactéria, esse fungo, ele vai pelo ar, é isso? Explica um pouquinho. O que acontece? O grande vilão da umidade é justamente a contaminação doméstica. E o que é a contaminação doméstica? A contaminação doméstica você não traz da rua. Você produz ela dentro do teu quarto, que é pele. Você larga um corpo de pele por mês dentro de casa. Só que essa pele ela é tão fininha, que quando você usa aparelhos convencionais, certo? O modo convencional, né? Uma vassoura, enfim, um aspirador de pó, o que você faz? Você seleciona o que volta para o ar, tá? Então, eu sempre digo assim, ó, e aonde é que está a contaminação? A contaminação está na área íntima, está no teu quarto, no teu dormitório, está no teu closet, está no teu banheiro, que é ali que você muda de roupa, que você dorme, né? E o que acontece? Você vai perdendo essa pele durante o mês, né? E ela vai o quê? Ela vai se acomodando.
E o dia de limpar a casa é o dia de ficar doente. Porque quando você vai limpar a casa, tem dois problemas quando você vai limpar a casa. Um, que você vai remover isso tudo. Aí sobe E aquela... sobe. E o aspirador, ele seleciona, ele joga a parte mais fininha pro ar. Quer ver se o teu aspirador de pó tá com problema? Coloca o rosto bem pertinho dele e vê o cheiro que sai. Vai sair um cheiro de decomposição. Aquilo ali é decomposição orgânica, certo? Então aquilo está voltando para o ar. E o que acontece? Quem é que são os mais prejudicados? Crianças e idosos, porque o idoso ele passa mais tempo sentado, né? E a criança, ela fica sempre abaixo de 1,5 metro, que é onde fica aquela névoa, assim, aquela que se você abre o facho de luz, 3% você está enxergando ali. O resto tudo está no ar. E onde é que entra a umidade? A umidade, primeiro, ela é um alimento do ácaro, e a outra, ela é condutor. Ela é condutora, então ela conduz os micro-organismos, certo? Por que num avião, por exemplo, tem necessidade de você viajar daqui para a Europa e receber um gorro, uma touca, um travesseiro e meia? É só não seria só aumentar a temperatura? Né? Você chegar num hospital, numa sala de emergência. Esses dias eu fui levar o meu gurizinho na sala de emergência, ele ficou esperando dentro do carro até ser atendido, porque lá estava ótimo, que estava, sei lá, 12 graus. E por que eles fazem isso? Porque não é para não ter trânsito, de micro-organismos. Por quê? Porque acontece, quando você joga a temperatura lá embaixo, a umidade ela sai do ar. Ela sai do ar e aí você consegue... O Covid era um exemplo clássico disso, porque a gente usava máscara, por quê? Porque tinha trânsito, né? Só que o que acontece? Não adianta, é muito paliativo, porque se faltou luz... Você já teve aquela experiência assim que você está no ar-condicionado, está uma maravilha. Desligou, sobe aquele bafo. A umidade, ela tá ali quietinha. Você desligou, sobe. Então, é isso que acaba de ficar. O dia de ficar doente. E outra coisa, o material de limpeza. O material de limpeza, geralmente, é a base de ácidos, de cloro, principalmente. Então, quando você limpa a tua casa com um produto químico, principalmente a base de cloro, você está pedindo para te complicar com a tua tireoide, né? Então, isso aí... E muitas vezes as pessoas, elas escolhem como produto de limpeza, ou porque a mãe já usava, ou pelo cheiro. Nunca pelo rótulo, sabendo o que tem ali. E aí, o que aconteceu? A indústria, o que ela afirma? O que ela colocou na tua cabeça? Que limpeza é sinal de cheiro bom, né? Se limpeza fosse sinal de cheiro bom, não estaria no outro dia. É porque, assim, ó, se você mora no 23º andar, lá no 55º andar, não vai pó lá em cima, cara. Aí você acabou de limpar, daqui a pouco você vai ver, tá com pó. Não tá com pó, você levantou e baixou. E aí, o que eu digo? Por que eu digo que o dia de ficar doente é o dia de limpar a casa? Além de todos os produtos químicos que tem, ainda você remove toda essa contaminação que está ali, e você chega da academia de noite, por exemplo. Se foi para academia, você malhou, você correu, você fez algum esforço físico, você está com a imunidade, você baixou a imunidade. E o micro-organismo, ele só está esperando você baixar um pouquinho a imunidade para ele poder atacar. Aí você dorme bem e acorda ou com uma rinite, ou com o nariz correndo, ou com uma coceira, né? Eu dizia para minha mulher assim, poxa vida, eu não aprendi a tomar banho ainda, porque eu saio do banheiro me coçando, né? Mas o banheiro é um lugar extremamente contaminado. Se você deixar a tua roupa, a tua toalha, ou uma roupa colocadinha no canto, a roupa que você usou durante o dia, se você deixar ela de um ladinho e não recolher, pega o teu cesto de roupa suja, abre e vê o cheiro que tem ali. Aquilo ali é matéria orgânica em decomposição. Se tá ali, tá em tudo quanto é lugar. Essa camisa, por exemplo, se eu decido usar ela agora e 5 minutos eu decido guardar ela de volta porque eu não vou sair, amanhã ela tá com a gola amarela. Como isso? Porque só eu fazendo esse movimento aqui já está colocando pele aqui, né? Então, o que acontece? Não adianta. A gente tem que resolver o lugar onde a gente vive, que é tratar duas coisas que são fundamentais, que tratar o ar que você respira e a água que você bebe, que são as duas coisas que vêm praticamente de graça, vamos dizer assim, né? Tá aí, a natureza tá dando aí, e a gente não cuida. Aí você prefere, ao invés de pegar e colocar uma cúrcuma na tua comida para que você tenha uma prevenção ao longo do tempo, não. Você prefere tomar um antiácido. Você prefere tomar um anti-inflamatório, que é paliativo, né? Então, essa cultura de receber no tempo todo
é que está nos levando. A gente não tem mais fila para banco, a gente não tem mais, sabe? Então, você perdeu a paciência de esperar, nem que seja um minutinho, né? Aí, Claito, nesses atendimentos que você faz, né? Você vai lá, vende os teus produtos para melhorar o ar, para melhorar a água. O que você começou a perceber? Você chegava na casa do cliente, aí você dizia assim, bah, isso aqui, para eu realmente vender, eu tenho que trocar a energia desse lugar, porque o negócio está meio, né, embaçado. E aí, quando foi que você percebeu que você tinha que fazer... Eu não sei nem se você usa mantras ou se você medita antes, mas eu queria que você contasse, porque realmente, quando você vai vender, você falou para mim, é 100% de certeza que eu vou fechar a venda. Isso. Basta eu ir com a energia para cima. Fala para mim sobre essa questão. Eu sempre digo assim, ó, quando você conscientiza, quando você tem um produto que funciona realmente e você conscientiza essa pessoa, ela vai usar. Ela vai usar. Porque assim, ó, é caro. É caro em relação a quê? Tomar uma água de qualidade é cara em relação a quê? Né? Tratar o ambiente, né? E o que acontece? O que eu entendi? Por que as pessoas não compram? Elas não compram porque elas vêm já de fábrica com vários paradigmas. Quer ver um paradigma que ainda existe, né? Que eu convivo muito? O original é caro. O original é caro. Você não compra uma bateria do teu celular na Apple, na Samsung, ou sei lá onde, porque é caro. Já está na tua cabeça que é caro. Você não troca o óleo na concessionária porque é caro. Você não troca pneu, você não vai na concessionária. Então, porque o original é caro. Só que o que é isso? Isso é só falta de consciência. Então, eu entendi que se eu conscientizar essa pessoa, ela vai entender do que eu estou falando e aí ela vai decidir. Porque o meu papel é conscientizar. O poder de decisão, colocar na fila das necessidades é com ela, certo? Mas a partir do momento que você entende que respirar é melhor do que ter uma televisão boa, né? Que aquela televisão, se a partir do momento que ela não vai precisar de você, ela vai ficar ali e o teu corpo uma hora vai te pedir ajuda e uma hora pode ser que tu tenha um problema respiratório. Então, é isso que a gente quer passar, a gente passa isso. Só que eu vi o seguinte, que as pessoas, elas têm esse subconsciente que fala não, 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 não. Isso que acontece. E para eu descobrir, para eu chegar nisso, Fabiola, eu estudei muito, assim, eu fui pesquisar as pessoas mesmo, né? E eu entendi que antigamente, lá nos primórdios, né, o homem, por exemplo, lá, o homem das cavernas, ele botava a mão numa florzinha e comia e morria. Por quê? Porque ele não tinha referência que aquilo fazia mal. É isso. Né? Eu passava a mão num gatinho, era um dente de sábio lá que matava o cara. Então, o que a natureza fez? Ela foi criando um banco de dados. Só que se você colocar tudo nesse banco de dados e deixar na tua cabeça, você enlouquece. Então, ele criou um tipo de um arquivo morto que você vai armazenando. Então, tudo que eu estou fazendo hoje aqui está sendo literalmente filmado por esse sistema que chama-se subconsciente. E esse subconsciente é uma coisa que ele é lá do passado, ele não atualizou. E você vem pegando essa carga de geração para geração. Né? Então, por que a gente tem medo do escuro? Por que tem medo do escuro? Né? Por que tem medo de coisas assim que tu não sabe explicar? É porque tu já traz essa coisa. Por que tu tem medo de rua escura? Aconteceu alguma coisa numa rua escura, talvez com alguma pessoa, que aquilo ali pode ter impresso. E isso acontece também quando você vai inovar. Porque que acontece? Quando você entra numa loja, por exemplo, para comprar um produto que é novo, que você não conhece, você não tem consciência se funciona, o teu subconsciente já começa a dizer para ti assim, isso não vai dar certo, só vai botar dinheiro fora. Só vai botar dinheiro. E muitas vezes a gente tem um subconsciente que caminha do nosso lado, que é o esposo ou a esposa. Aí você foi numa palestra lá, você viu que o tal produto é excelente para a saúde, só que o teu esposo não foi, ou a tua esposa não foi. Aí você vai chegar em casa empolgado e dizer para ele, nossa, eu vi isso aqui, nós precisamos lá comprar. Isso não funciona. Isso não funciona. Eu já cansei de ver isso com o desmodificador de ar. Então, quando eu chego no local que a pessoa não acredita, eu deixo. Então, fica aí. Se não funcionar, tu me devolve amanhã. Só que o que acontece, Fabiola? A partir do momento que eu comecei a conscientizar as pessoas não têm mais tempo para nada. Ninguém quer te ouvir. Ninguém quer te ouvir. E isso é tão louco que você, hoje, por exemplo, no WhatsApp,
você não consegue ouvir um áudio inteiro. Você vai meio que jogando para frente. Se o áudio tem mais do que 30 segundos, então Deus o livre. Porque você quer o fim, você quer o fim. Só que quando você quer o fim, você está indo para o caminho da morte. Para que viver, então, se já quer sempre o fim? O interessante é o caminho. Né? E uma coisa que eu falo assim, ó, aquela frase que quando a gente fala assim, se não chegou o fim é porque não deu certo, isso é uma coisa que a gente tem que rever. Porque para que a gente quer que dê certo no fim? Qual é a graça do mocinho ficar com a mocinha no último capítulo da novela? Qual é a graça? Passa sofrendo a novela inteira. Aí chega no fim, tudo dá certo. Até umas coisas muito surreal dá certo. Então, para que eu vou esperar chegar ao fim para dar certo? Por que não pode dar certo no meio do caminho? Por que eu não posso conhecer pessoas maravilhosas, lugares maravilhosos no meio do caminho? Eu vou daqui para o Rio de Janeiro, por exemplo. Para que eu tenho que querer chegar no Rio de Janeiro correndo? Se tem uma estrada maravilhosa em São Paulo, se tem belas praias em São Paulo, se tem daqui de Florianópolis para... É uma coisa maravilhosa. E para que eu tenho que chegar rápido? Então, isso acontece o seguinte, é uma dificuldade muito grande de a gente passar o nosso conteúdo. E aí eu entendi o seguinte, aí eu fui para uma outra parte, né? Que quando eu comecei a trabalhar com água, que foi uma outra sugestão de um outro cliente, que um dia ele chegou na minha empresa, que ele foi lá comprar um desmodificador, e ele falou assim, Clairton, tu tem que arranjar um filtro que funcione, cara, porque eu não aguento mais carregar água de bombona para dentro de casa. Então, quando eu comecei a mexer com água, que eu vi o poder da energia da água, que são vários tipos de água, eu comecei a passar isso, porque eu sempre fui um cara de muita analogia, né? E começava a analogiar. E eu não gosto de falar, apesar de eu ser técnico, eu não gosto de falar tecnicamente com ninguém. Eu gosto de falar bem, ser um cara bem lúdico, assim. Eu transformo a parte técnica numa coisa que todo mundo possa entender. E aí eu comecei a fazer algumas experiências com água e eu falei, nossa, cara, isso aqui é a nossa vida. Porque quando você pega um determinado tipo de água, você pega uma água com pH baixo, por exemplo, pH 3, que é uma água extremamente ácida, essa água ela é ácida porque ela é ausente de algumas coisas. Oxigênio, minerais. E quando quando você pega uma água que ela é uma água ácida, ela é uma água morta. Certo? Então, aquela energia ali é uma energia que tanto faz como tanto fez. Quando você pega uma água que ela tem propriedades, que ela é uma água alcalina, que ela tem bastante sais minerais, que ela tem silício, que ela tem vanádio, que ela tem um monte de coisa, é uma água rica. E essa água, ela é rica em quê? Em energia. Da mesma maneira que uma é pobre em energia, a outra é rica em energia. As duas querem fazer... Se tu perguntar para essa água que ela é rica, que ela é pobre, ela quer fazer a mesma coisa que a outra. Ela quer matar a tua sede. E isso acontece com as pessoas. Quando você pega uma pessoa sem energia, não é que ela seja ruim, ela só não tem energia. Da mesma maneira que quando você pega uma pessoa que ela tem energia, ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa que agiliza, que age, sabe? E esse negócio é muito doido. Porque Mas quando você fala assim, uma pessoa com e uma pessoa sem energia, o que seria esse com e sem energia? Então, nós somos energia em busca de energia. Aqui tem um corpo, né, físico que precisa de energia, né? Corre eletricidade dentro do meu corpo. E da mesma maneira que você tem o seu telefone celular, quando você compra o seu telefone celular, o que acontece? Ele vem todo funcionando, todo novinho, memória zero e com um carregador original. Essa é a grande sacada. Aí esse carregador original, ele vai dar energia para o teu telefone funcionar até a noite. E quando você chega em casa, ainda tem um pouquinho de energia ainda aquele telefone que você pode usar. Mas o que você faz? Você vai lá e carrega ele, no outro dia é a mesma coisa. Quando a gente nasce, Fabíola, é exatamente igual. É como se você tivesse acabado de tirar um telefone da loja. Você vem, o neném, ele vem novinho em folha, certo? E ele vem com um carregador original, que é o seio materno e as comidas de verdade. E essa energia, e nós somos híbridos, tem mais essa. E quando nós pegamos energia, da mesma coisa da maneira que o carro tem hoje, etanol, gasolina, enfim, elétrico, nós também somos alimentados por vários tipos de energia. Aí o que acontece com uma criança? Olha, todo mundo gosta de criança. Então, quando eu chego na casa de alguém e falo, nossa, que criança mais linda, eu estou enchendo ela de energia. Sabe? Quando todo mundo... A criança, ela vê... E outra coisa, a criança... Quando ela chega, ela é tão poderosa que ela muda a atmosfera da família. E sabe por que ela muda? Porque a energia, ela vibra.
tudo vibra. Quando você tem uma energia limpa, uma energia boa, essa energia, ela vibra numa frequência alta. E quando ela vibra numa frequência alta, ela começa a mudar o ambiente onde ela está. Então, todo mundo começa a vibrar igual a ela. E aí, a vovó já não quer mais morrer. O vovô já quer fazer musculação para poder carregar o filho. Olha que louco isso. Por quê? Porque é uma energia boa que vem chegando ali. Só que o que acontece com essa energia boa que vem chegando ali? Quando você perde o teu carregador do teu telefone celular, aí volta naquele negócio do original. Não, o original é caro. Aí você vai no primeiro camelão em pegar um carregador. Aí você tem um iPhone, custa 10 mil reais. E você fala, não, pagar 200 reais por uma bateria é muito caro. É um desaforo isso. Ou os engenheiros, cara, trabalharam anos dentro daquela tecnologia para desenvolver aquela bateria para funcionar. E o cara, tu fala assim, não. Tu resume assim, não, é muito caro, os caras são ladrão. Nem entro na Apple. Não é verdade? Esse que você faz, você vai no primeiro camelão. Aí você pega lá, tem uma original, essa aqui não é quase original. Quando você começa a alimentar aquela tecnologia que os caras fizeram, que é fantástica, com um carregador falso, você começa a ter você começa a fazer um certo tipo de pergunta onde você vai. Tem uma tomada aí? Tem uma tomada aí? Tem uma tomada aí? Você vive em busca de tomada, porque o carregador aquele, ele dá picos de energia e morre, picos de energia e morre, picos de energia e morre. Então você vira refém, você volta a ter um telefone com fio, certo? E você não se dá conta, aí você troca de telefone, porque você está viciando aquele sistema todo. Aquele sistema... E com a criança, é só não dar o leite materno e colocar a Coca-Cola numa mamadeira, aí você começa a baixar a energia, que a criança começa a ficar quieta, não quer mais brincar, porque começa a ficar muito gordinha, né? Acontece e aí a mesma coisa. vai, cresce um adulto cheio de problemas. Por que acontece? Quando a criança começa a ditar o que ela quer, ela vai querer o mais fácil. Ela não vai querer estar descascando uma banana, não, ela vai querer o quê? Ela vai querer o salgadinho, ela vai querer o fast food. Quando você faz isso, você literalmente abandona o teu carregador original. Você abandona o teu carregador original. Então, hoje, não reclama que o teu filho não sai do videogame. Não é porque ele é preguiçoso. Ele não tem energia para sair do videogame. Não reclama se você é um empresário que trabalha 18 horas por dia e come fast food 3 horas da tarde. Aí eu te pergunto, sabe quanto? Mas como é que eu faço para medir a minha energia? Se às 6 horas da tarde você quer fazer alguma coisa. Chegou às 6 horas da tarde, você saiu do teu emprego, tu quer fazer alguma coisa. A maioria das pessoas querem chegar em casa e dormir. E antes disso, muitas vezes, 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, a pessoa já está pedindo para chegar sexta-feira. Então eu tô cheia de energia, porque eu sempre treino à noite, depois do expediente. Exatamente. Isso, pois é, você chegou, quer fazer alguma coisa, quer pintar uma parede, sabe? E uma coisa que é triste, mas é uma realidade, o que acontece é o seguinte, você saiu de manhã de casa, por exemplo, você acha que tá legal, certo? Só que você já, na saída de casa, você já se incomodou com o porteiro. Se você é um cara que se você é uma pessoa que tem uma energia boa, cara, o cara tá ali, passou a noite inteira trabalhando, vou relevar. Não, beleza, cara, tá, desculpa, não vou mais botar o carro lá na vaga, me perdoa. Não, cara, se tu tá com a energia baixa também, vai bater de choque com ele, você vai dizer, cara, você vai brigar. Quando você briga, aquele restinho de energia que você tinha, já foi embora. E essa coisa da troca da energia, né? Todo mundo que cruza nosso caminho, ela pode trocar, essas pessoas trocam energia conosco. Aí, o saldo é tentar trocar com o máximo de pessoas positivas do que negativas. E aí Isso. É nessa hora que tu tem que ter um pouco de inteligência emocional para saber escolher o ambiente que você tá, o trabalho que você tá, até a família é tóxica às vezes, Sim. né? Então você tem que cuidar, porque essa energia, o certo e o melhor é você estar sempre se alimentando de positividade. Isso. Para você não ficar doente, porque o corpo ele só fica doente depois que teus íons negativos já estão lá no chão. Por isso que é bom ir para a grama, colocar o pé no chão. Depois que a tua bateria está descarregada. Exatamente. Então, o que acontece, Fabíola? Quando você pega e se incomoda lá no começo da manhã, a tua energia baixa e a tua vibração também baixa. Quando a tua vibração baixa, o que ela vai encontrar? Ela quer encontrar o quê? Vibração igual. Porque assim a gente somos seres que tem que estar em Pareados, sintonia. né? Sintonia. Então, se você já deixou o restinho de energia que tinha da noite anterior no porteiro,
provavelmente você vai se incomodar no trânsito. E você vai gastar mais energia. E você vai procurar. Aí você chega no trabalho, tá tudo funcionando. Você não vai enxergar o que está funcionando. Você vai enxergar o que não está funcionando. Certo? Só que isso só é recém 10 horas da manhã. E aí você tem o dia inteiro pela frente e tem que chegar em casa ainda. Só que você tem uma criança dentro de casa. E essa criança lá pelos 4, 5 anos, ela passa pelos mesmos problemas que você passa. Ela cai no colégio, ela briga, a professora puxa, chama atenção, a mãe xinga, ela passa pelo mesmo estresse. Como ela se alimenta de energia limpa, que é a energia da comida de verdade, que é a energia da brincadeira, do sono, né? Ela tem resistência. A energia que ela tem resistência. É a mesma coisa que você deixar uma lanterna ligada e essa lanterna tem uma pilha forte. Ela vai durar, entendeu? Só que o que acontece é o seguinte, chega às 6 horas da tarde, a criança continua com a energia. Por quê? Porque entrou por um ouvido. A expressão entrar por um ouvido, sair pelo outro, é a mesma coisa que você pegar o teu carro, encostar do lado do meu e ajudar a carregar a minha bateria. No teu carro, que está tudo funcionando, entra por um ouvido, sai pelo outro. E você me ajuda. Quando o teu carro está com a bateria também ruim e você tenta me ajudar, o que acontece? Fica nós dois empenhados. Que geralmente o que acontece com o casal. Porque da mesma maneira que o homem se estressa no trabalho, a mulher também se estressa em casa e chega a dar choque. Só que tem um carinha nesse meio dessa conversa que quer brincar, ele quer gastar energia, que é o filho. Só que acontece, o filho está com a energia lá em cima e ele vai brincar com o pai e o pai não tem energia, o pai não é um cara ruim, não é nada, ele só não tem energia. Só que muitas vezes a energia do filho é tão contagiante que anima o pai, né? Então, o que acontece? A gente tem que pegar e aprender que como somos energia em busca de energia, cada vez que você coloca uma energia limpa, e a energia limpa está onde? Está no sol, está numa caminhada na beira da praia, está em namorar, está em orar, em comer meditar. Comer comida saudável. Procurar ir em feiras mais do bairro, porque a comida geralmente vai ser orgânica. E aí essa fruta que é colhida do pé, ela vem com a energia vital daquela árvore. Exatamente. É diferente de você comprar uma maçã que é passada cera nela e tá lá bem bonita. Tá congelada há muitos anos, na gôndola do supermercado. Então, assim, essas escolhas são imensamente importantes para você manter essa vibração alta. Exatamente. E eu queria que você explicasse para o pessoal que está em casa, né? Que tudo isso aqui se resume numa palavra, a tal da egrégora, né? Exatamente. Então, conta pra gente o que é egrégora, já que você também esteve um pezinho lá no yoga, né? Então, o que acontece, né? Uma brasa, se você tirar aquela brasa do Brasil, lá ela vai apagar, certo? Então, o que faz? A vibração de uma ou mais pessoas, ela multiplica de uma maneira muito forte. E se a gente souber usar isso e equalizar isso, certo? A gente tem um campo energético muito alto, certo? Inclusive, começa já na mesa de casa, de sentar todo mundo para almoçar, porque eu digo que é uma espiral, né? Não adianta você ser amigo do fulano lá da outra rua se você não é amigo do teu pai, da tua mãe, se não é amigo do filho. E aí, o que você faz? Você faz de tudo para os outros e para os teus, nada, né? Aí, é aquilo que eu estava conversando. Se você pode esperar, você não pode esperar a tua esposa demorar um pouquinho no salão de beleza lá, porque você fica lá esperando ela, pô, não vem, tá lá conversando de papo lá, pô, tá lá de conversando. Aí você fica meio brabo quando ela chega, né? E geralmente dá uma briga. Aí se fosse um estranho, uma estranha, se fosse uma amiga, ou ela vai demorar mesmo ou até mais, vai chegar no carro, ai, me perdoa, demorei. Não tem problema nenhum, não esquenta a cabeça. Por que com os nossos a gente pode ser assim? E com os outros, né? Então, mas a questão da energia é justamente essa, da egrégora, né? Eu vou dar um exemplo de energia de egrégora. Uma festa de aniversário, tá? Uma festa de aniversário, os adultos chegam, vão para uma mesa, comer salgadinho, tomar refrigerante e tomar cerveja, né? Tomar álcool. E as crianças vão tudo brincar, certo? Então, o que acontece lá pelas tantas, a mãe começa a gritar, fulano, vem comer, fulano, vem comer. O fulaninho, ele está se alimentando da energia da egrégora, que é uma energia extremamente pura que está ali. E positiva. E completamente positiva. E aquilo ali, aquela brincadeira, renova as energias dele. É uma criança muito mais alegre,
É uma criança que renova a energia física, inclusive, que ela vai estar correndo, ela vai estar suando, ela vai estar pulando, ela vai estar de pé descalço, ela vai sujar, sabe? E enquanto isso, a mãe fica desesperada querendo dar uma energia para ela, entre aspas, que não é tão legal assim. Que quando você pega industrializado, refrigerante, você troca energia. Então, o que acontece? E os adultos, o que os adultos fazem? Eles fazem isso. Eles chegam num lugar, comem, conversam um pouquinho e vão embora. Aí você fala assim, ó, pô, às vezes você tem lá uma reunião de família que tem, é uma festa de casamento. Vem um monte de gente, todo mundo de uma parte diferente do Brasil. Aí se reúnem lá, aí tu já começa 30 dias antes, já começa aquela função de cabelo, de roupa, de isso, de aquilo outro, e nossa, vai chegar, vai ser uma baita de uma festa, eu não vou sair antes das 7 da manhã, porque vou ver a fulana, O que acontece? Você chega na festa, você já começa a abrir a boca para ir embora. Aí você come comidas que têm frequência baixa, né, que geralmente são açúcares industrializados, né, muita fritura, muita gordura, e quando você começa assim, a tua energia, o teu corpo começa a trabalhar muito para resolver o problema, né, do salgadinho, da coxinha, do refrigerante. E quando o nosso corpo está muito atarefado, ele vê que você não está colaborando, ele te manda embora para casa. Primeira coisa que ele faz é abrir tua boca. Aí começa a te mandar embora para casa. E aí o que você faz? Você fala, bom, tô chegando, vou descansar. Poxa vida, numa festa onde tem um monte de você não conhece, que você não vê há anos, você vai embora no meio do caminho, aí todo mundo fica, pô, o cara tá né? O cara, pô, em vez de ficar com a gente aqui. Não, ele somente não tem energia. Aí o pior de tudo é que ele faz, ele leva o filho junto, que tá lá louco de faceiro, de ver os primos, de brincar. Então, o que acontece? Quando acontece isso, é porque a sua energia está baixa, a sua frequência também está baixa. Quando você tem uma roda de amigos lá, né, uma roda de samba, por exemplo, como é que você volta de uma roda de samba? Como é que você volta? Né? Como é que você volta de um futebol? Esse é o poder da egrégora, de reunir essa energia. E quando você começa a entender, você faz isso em casa. E aí entra a lei do pertencimento também, né? Você pertencer, não existe coisa maior que você pertencer a um clube, né? E quando você tem o seu lugar naquele ambiente, você fica muito mais forte, né? Então, por isso que as pessoas... E isso está enfraquecendo muito hoje em dia, porque se você nem almoça mais com o teu filho na mesa, é um em cada quarto, entendeu? Então, isso vai meio que desagregando. E aí, é aquela brasa que está sendo meio que colocada de lado, né? Aquele documentário que tem agora no Netflix e também tem o livro, né? Um dos pilares para você ter longevidade passar dos 100 anos é você ter amigos e parentes e conviver, nem que seja uma vez por semana você se reunir com essas pessoas. E aí tem um capítulo lá que mostra os idosos sentados, conversando na praça. Ou seja, é uma das coisas que você tem que fazer para poder você atingir o máximo de anos que puder com saúde. Sim. Porque a solidão, não estou falando de solitude, porque eu preciso também ficar sozinha, até para eu me compreender melhor, ter autoconhecimento, né, ouvir meus próprios pensamentos, mas ser completamente sozinho, que as redes sociais, ela faz um pouco isso, né? Você fica tão viciado em estar atrás de um computador que você deixa de ir lá para fora. Isso. E às vezes, Cleito, isso é tão verdade que eu trabalho home office. Mas o fato de sair na rua para passear com o meu cachorro, eu já volto com uma energia para voltar a trabalhar. Entendeu? Às vezes eu vou sair, vou lá na orla, vou dar uma caminhada sozinha, meia hora eu tô de volta. Eu volto já querendo abraçar a família, né? Querendo contar uma coisa que eu vi. Sim. Isso, assim, é um detalhe que faz toda a diferença. E a coisa da questão energia, ela é física quântica. Os estudos estão mostrando que eu sou feito de átomos com elétrons girando, né? E aí eles precisam estar pareados de 2 em 2, porque se ele estiver sozinho é um radical livre, louco, né? Dentro do organismo. Então, se a gente pega essa coisa macro de energia, de egrégora, de estar com as pessoas e ainda faz esse link com a nossa biologia, com comer uma maçã, né? Se estar presente naquilo ali, não tem como a gente não ter saúde, que é o tema aqui do espaço, né? Sim. Eu queria que você contasse também, Clayton, que você, né, pega toda essa questão da energia e leva para o seu atendimento na casa de um cliente. Sim.
Conta, assim, 2 histórias de pessoas que você percebeu que você entrou de um jeito e quando você saiu, você disse, nossa, eu fiz a diferença nesse atendimento e fiz alguém feliz. Conta, assim, Então, 2 histórias que você lembra. tem muitas histórias, muitas, e é isso que é muito gratificante, porque você vai vivendo isso e você vai querendo replicar cada vez mais. E eu digo assim, ó, o objetivo meu, quando eu tenho contato com qualquer pessoa, qualquer ser vivo, que eu tenha contato com qualquer pessoa, é melhorar aquele ambiente ali. Por exemplo, esses dias eu estava no supermercado, e eu ando com um olhinho essencial no bolso, né? Que às vezes eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, eu passo, na mesma hora resolve. Aí a menina do caixa tava falando, pô, não tem uma Neusaldina aí pra me conseguir? E eu falei, tu vai tomar Neusaldina? Não vai tomar Neusaldina, não. Vem cá, ó, põe na tua mão aqui. Eu não conhecia a menina, sabe? Então é tentar melhorar a vida dos outros. E na pandemia foi muito legal, e foi muito gratificante na pandemia. Tá? Eu tenho um exemplo bem marcante. E outra coisa, na pandemia, principalmente os idosos, eles estavam completamente isolados mesmo. E eu, às vezes, era a única pessoa que tinha contato com eles. Porque o meu cliente, eu passo uma segurança tão grande que o filho pede para levar para a mãe. O filho não vai na casa da mãe, mas o Cleiton pode ir. E nesse caso, foi um caso muito engraçado, que eu cheguei, ele comprou um filtro para dar de presente para a mãe. A gente tem um filtro bem legal lá que ajuda a aumentar a imunidade, essa coisa toda. Bom, então o que acontece? A mãe estava isolada, lá, a pandemia toda, e o Clayton foi lá entregar. Daí eu cheguei lá, do portão até da casa, tinha um corredorzinho grande, apertei a campainha, ela me recebeu, mas ela me recebeu já com 300 pedras na mão, não quero comprar nada. Eu falei, não, dona, aqui o Clayton, o seu filho pediu para eu vir aqui, ele só inventa moda. Olha, olha, foi super ríspida, assim, sabe? E o que eu entendo quando eu vejo uma pessoa assim? É uma pessoa que ela tá com falta de energia, tá vibrando baixo. Então ela só tá vendo o problema. Pessoa, sim, né? ela só tá vendo o problema. E seria muito fácil eu dizer, não quer, tudo bem, vou me embora, pronto. E o que eu posso fazer para resolver a vida dela? Né? Então, eu sou um cara que, quando eu chego na casa do cliente, eu faço uma leitura daquela pessoa, dos costumes que ela tem, dos hábitos, o que ela gosta. Porque quando tu chega a tua casa é um pouco de ti, né? E nesse caso, eu falei, olha, então, quer saber, eu volto numa outra hora, não sei o quê. Não, já que tu tá aqui, entra. Aí eu entrei, foi longos passos até chegar ela. E ela foi assim, muito seca comigo, e eu falei, Dona Maria, vou dizer assim, Dona Maria, eu vim aqui para lhe dar uma energia nova, isso aqui. E quando eu entrei, tinha um piano, e eu falei, quem é que toca piano nessa casa? E ela brigando comigo lá, quem é que toca piano nessa casa? Ela, é eu. Eu falei, é mesmo? Eu tenho um filho de 7 anos que toca um piano, eu vou lhe contar a história depois. Ela assim, tá, então tu vai lá, tu monta o filtro, lá eu tô com muito dor de cabeça, tô muito cansado, eu não sei o que eu tenho hoje, não era pra eu estar te recebendo, vou ficar aqui sentada na sala, tu vai montar o filtro. Beleza, então deixa comigo. Daí eu falei pra ela assim, só que, Dona Maria, eu vim aqui pra lhe ajudar, eu não vim aqui pra me ajudar. Se a senhora não quiser ser ajudada hoje, que a senhora tá assim, não tem problema, eu volto outro dia. Ou então a senhora conversa com o seu filho, depois a gente volta. Não, já tá aí, fica. Beleza, daí comecei a montar o equipamento lá e comecei a conversar com ela lá da coisa, meio que falando sozinho, assim. Porque, como é que eu... E a senhora já toca teclado, piano há muitos anos, daí ela começou a conversar. Quando eu vi, ela já estava lá na cozinha conversando comigo. Aí começou a conversar, daí eu peguei e mostrei um vídeo do meu filho para ela, expliquei dela, mas até que não é tão difícil de montar, eu pensei que ia ser mais difícil, não, tô vendo aí, parece que é fácil. Não, isso aqui é muito fácil, qualquer um pode fazer isso aqui, eu falei para ela. E foi. Aí quando eu terminei de montar, expliquei para ela assim, senta aqui que eu vou te pagar. Aí sentei na mesa com ela, no mesa com ela, e nós começamos a conversar sobre música. E a gente viu que parece aquela florzinha que quando tu coloca água, ela começou a vir. E olha, e uma pessoa que estava murchinha, ela virou uma musicista, assim, e tocou aquele teclado, aquele piano para mim, e foi uma sensação, assim, e ela faceira, tu via que a pessoa estava vibrando. Não, porque daí tem um saxofonista que de vez em quando eu escuto ele, eu quero ir lá ver, tô louco para convidar ele. Ela começou a fazer planos, entendeu? Então, quando tu vê isso, o que é isso? É a minha energia boa, que eu não deixei morrer, porque é onde eu capto energia, eu capto de lugar bom, é uma energia que ela é consistente,
entendeu? E é aquela energia dela, por mais que ela tentou me derrubar no começo, ela não conseguiu. E o que aconteceu? Em vez de eu pegar a energia dela, eu comecei a dar energia, como se eu estivesse carregando aquele carro. Isso aí. Entendeu? E ela começou a vir. Ela começou a vir e eu só sei te dizer que isso eram 2 horas da tarde, eu sei quase 6 horas da tarde da casa dela. E no final da coisa eu falei, Dona Maria, quer que eu ligue pro seu filho? Porque a senhora não tá se sentindo mal, né? Ela acreditou maravilhosamente, foi a melhor tarde dos últimos anos, vou te acompanhar até a porta. E hoje ela é uma amigona minha. Quando eu vou... E sabe o que eu faço quando eu vou no bairro dela? Eu vou lá e levo uma flor para ela. Porque ela vive sozinha lá. Então, o que eu fiz? Porque não adianta, uma coisa que não adianta, Fabíola, é você tá vibrando baixo e de uma hora para outra você resolver fazer alguma coisa para vibrar lá em cima. É curso de final de semana que eu falo. Não adianta você fazer um curso de final de semana se você não vai dar. Se você não vai prosseguir. Porque o que acontece? Depois eu até vou te contar, se der tempo, vou te contar a história de uma pipa, de uma pandorga, que aqui no sul chama pandorga, né? Lá em Floripa é pipa. Que eu inventei. Então, pipa aquelas que você empina assim? Isso, aqui chama pandorga. Mas acho que todo mundo do Brasil, porque nós somos nacional, quase internacional. É pipa, aqui no Brasil é pipa. Aqui pipa. também. Eu falo pandorga porque é uma história muito engraçada com a pandorga, porque eu fui campeão de pandorga aqui em Porto Alegre, né? Sério? Quando eu era pequeno. Só que em Porto Alegre não venta. E tem muito fio onde meu bairro. E só qual é que era quem ganhava? Quem tinha a pandorga mais bonita. Porque voar mesmo não voava. Bom, enfim, e a outra história que eu achei muito legal também, que eu fui fazer também um atendimento na casa de um cliente, e tinha uma pessoa me olhando, num quarto, assim, me olhando, né? Aí eu olhei para ele, assim, já uma pessoa, já com seus 40, 45 anos, e eu olhei para ele, assim, ele meio que tirou o rosto, assim, né? E daí a mãe dele estava do meu lado, uma senhora de idade, falou assim, não te preocupa que ele não sai de lá. Como quem diz assim, não morde, né? Mas aquilo me tocou, assim, sabe? Porque eu vi que o olho dele era um olho de criança, sabe? Parecia que estava cuidando da visita que chegou, sabe? Aí eu comecei a conversar. Eu falei, como é que é o nome dele? Aí ele, vamos botar aí, João. Eu falei, Joãozinho, ó. Ô, Joãozinho, cara, tô trazendo um negócio pra ti aqui, velho, que tu vai ficar apaixonado, cara. E eu vi que ele começou a olhar mais, né? E comecei a falar com o Joãozinho pra cá, Joãozinho pra lá, Joãozinho pra cá, Joãozinho pra cá. Daqui a pouco eu tomei um susto. O Joãozinho tava do meu lado na cozinha. Eu falei, ei, João, vem cá, olha aqui. Daí eu comecei a explicar pra ele como é que era. Cara, isso aqui, cara, vai melhorar a tua vida, brother. Aí o que eu faço? Uma outra coisa que eu faço também, eu me adapto. Se for pra falar com um senhor de idade, é um jeito pra falar. Se for pra falar com uma criança, é outro. Puxa, com o Joãozinho, eu tive que inventar um jeito na hora ali. Só que o Joãozinho, ele começou a conversar comigo, ele falou pra mim assim, eu sou o Kiko. Qual Kiko? O amigo do Chaves? Eu falei pra ele, sim, um amigo do Chaves, eu sou o Kiko. Eu falei, cara, então eu tenho um Chaves pra te apresentar. E, casualmente, o meu filho tinha uma fantasia de Chaves, eu tinha as fotos ali, mostrei pra ele, tá aqui o Chaves. Beleza, conversa vai, conversa vem, daqui a pouco o Joãozinho sumiu. Tá, eu falei, bah, enjoou, né? Fabíola, daqui a pouco eu olho, o cara tá todo vestido de Kiko. Tocando aquela bola assim, ó. Eu falei, brother, tu é o Kiko mesmo, eu quero tirar uma foto contigo. E conversa vai, conversa vem. Daqui a pouco, sabe onde é que eu tô? Tô no quarto do Joãozinho, vendo toda a coleção de Chaves, cama do Chaves, porta do Chaves, entendeu? Então, aquilo ali é um sentimento tão gratificante que você não tem como você não jogar para frente aquilo. Uma vez a gente faz um trabalho filantrópico lá em Florianópolis, que todos os equipamentos que a gente está tirando de linha, o pessoal está trocando, a gente leva para instituições de caridade. E teve uma que eu fui dar de presente para um asilo. E quando eu cheguei nesse asilo, um asilo do governo, assim, uma ONG que cuidava, eu cheguei no asilo e parecia um corredor da morte aquilo, né? Aquelas pessoas ali jogadas de qualquer jeito, tudo uma senhora de idade. E eu falei, porque o que acontece? A minha energia, eu sou muito expansivo, já chego fazendo festa, né? Então eu cheguei lá e eu falei, e aí, galera, beleza? Vou botar um negócio pra vocês aqui que é fantástico. Aí tinha uma senhora lá, ela ficava me olhando e ficava envergonhada. Ela tirava o olho eu olhava pra ela, tirava o olho de mim. Eu falava pra ela assim, ó, sou casado, não vem pra cá. E ela fazia assim, cara, e daqui a pouco ela começaram a vir. E tinha uma bem pequenininha, mas ela devia ter uns 90 anos, Fabíola.
Ela falou assim, vamos tirar uma foto com a minha mãe? Vamos tirar uma foto com a minha mãe? Vamos tirar uma foto com a minha mãe? Mas ela não parava de dizer, vamos tirar uma foto com a minha mãe? E eu já tava apavorado, né? Ela tá vendo a mãe dela do lado dela ali, né? Sei lá, 90 anos. 90 anos, com a, sei lá, né? E só sei que elas começaram a juntar do lado de mim. Eu fiz uma festa com essas mulheres, tu não tem ideia. Arranjei até essa namorada que eu falei, até hoje eu fiquei de voltar pra namorar com ela lá quarta-feira, que eu falei assim, ó, quarta-feira tu me espera que eu vou voltar aqui pra namorar contigo, porque, olha, sabe, então, e aí o que acontece? Aí tu vê a enfermeira dizendo, senta lá, vai lá. Não, eu falei, não, deixa ela comigo, deixa elas comigo aqui. A E enfermeira tem a vibração baixa. É porque negativa. assim, ó, sabe por quê? Porque tá acostumada com aquele clima, porque a vibração ali tava muito ruim mesmo, né? Porque é de todo mundo ali, né? Mas a pessoa pode fazer escolha, né? Quando você é um enfermeiro Poxa, e você se se tu tem forma numa vocação, profissão né? Isso. que você doa pro próximo, você não pode usar aquilo ali para destratar alguém. Não importa, na Exatamente. verdade, nem da área de saúde. Você não Em tem qualquer o lugar, né? direito de destratar ninguém, É. porque você não tá bem com você Sim. mesmo, entendeu? Eu trabalhei de trabalho voluntário em asilo, e eu sei o que é isso. Eu lembro que a gente, na igreja, né? Eu trabalhei na igreja. A gente ia com a bandinha da igreja pra tocar no domingo de manhã e dançava com os velhinhos lá. Nossa, eu saía de lá tão feliz, né? Porque quando a gente tem essa vocação de fazer bem pro próximo, né? Eu acho que... É maravilhoso isso, né? Não tem É preço, né? mais... a gente não entrega pra eles, a gente recebe deles, né? Recebe. Mas eu quero saber se você tirou foto com a mãe da Então, senhora daí, lá de 90 anos. daqui a pouco acabou tudo. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? E ela ali, e ela não largou. Bem pequenininha. Vamos lá tirar foto com a minha mãe? Eu falei, vamos, fazer o quê, né? Dizer que não. E aí pegamos uns corredores lá dentro, lá, um negócio meio sinistro, e chegamos no quarto dela. E eu falei pra ela assim, mas eu tô bonito pra tirar foto com a tua mãe? Não, tu tá lindo, não sei o que. Chegamos lá, Fabiola, tiramos foto com a mãe dela. Tiramos Pelo foto amor de com a Deus, mulher. para de surpresa. Porque Como é que era tinha essa um mãe dela? quadro, uma foto da mãe dela na parede do quarto dela. Que linda. E a gente foi lá e fez uma selfie. Eu e ela e a mãe dela. Sabe? Realizei o sonho dela por aquele dia. É. Porque o que acontece? As pessoas são invisíveis hoje. As pessoas estão se tornando invisíveis. E quando tu enxerga uma pessoa dessa, nossa, ela acende, certo? É a mesma coisa, o vô que não vê o neto. Quem é que não gosta de ver o neto? Só que aquilo que eu falo é o curso de final de semana que eu digo. Não adianta você fazer uma vez. Você tem que fazer sempre, e né? fazer sempre, sabe? Porque que acontece? Quando você faz um curso de final de semana, por exemplo, você foi no curso de final de semana. Aí, nossa, você chega lá, o palestrante é fantástico, você se empolga. Aí você passa naquela imersão ali, domingo de noite, você já nem dorme, querendo aplicar tudo que você aprendeu na segunda-feira. Aí você chega segunda-feira, você quer revolucionar o mundo. Aí tem dois problemas. Só você foi fazer o curso. A empresa não. Aí todo mundo fica dizendo, esse cara é louco, cara. O que esse cara quer mudar? Não, tu já chega querendo mudar o móvel de lugar, pintar a parede, que tu viu que a parede laranja chama prosperidade. Blá, blá. Aí tu já quer... Aí todo mundo tá dizendo assim, esse cara é doido, cara. Só que é o seguinte, tu, na terça-feira, tu já vê que não é mais assim, que não é assim. Na quinta-feira, tu já tá igual aqueles caras que ficaram lá. E eu faço a analogia da pipa dessa maneira. Meu sonho era ver uma pipa levantar mesmo, né? E quando eu me mudei para Florianópolis tem muito vento. E um bairro que eu morava lá, ele tinha um parque grande, bem pertinho da praia, assim, da água. E tinha muito vento ali. Aí o que eu fiz? Eu falei, Pedro, eu vou fazer uma pandorga para nós, cara, uma pipa para nós, do jeito que o meu pai fazia para mim quando eu era pequeno, que era com umas taquaras, uns bambus maior, de papel de seda, com rabo de pano, um negócio legal. Então, só que como eu sou um cara que eu não sei fazer só o fim, eu tenho que fazer todo o percurso, eu falei, cara, a gente precisa primeiro pegar um bambu, uma taquara. Então, tem um bambuzal aqui perto que a gente precisa lá pegar essa taquara. Então, a gente fez todo o processo, eu não comprei uma pipa. E aí, para chegar na pipa, eu falei, cara, só que é o seguinte, a gente vai ter que primeiro ver se não tem saci dentro desse bambuzal. Porque saci mora no bambuzal. Bom, para te encurtar a história, fiz a pipa, ficou maravilhosa. É o dia de soltar a pipa, a noite anterior foi aquele negócio, ele passou olhando para aquela, devia ter uns 4 anos de idade, olhando para a pipa, chegamos no parque, uma pipa desse tamanho, Fabiola. Um pingo de vento, nada de vento. Eu falei, mas eu tenho que levantar essa pipa, vou ter que levantar.
Eu saía que nem um maluco por aquele parque, aquela pipa. A pipa, ela vinha ela vinha aqui batendo na minha... batendo em mim aqui. Então, o que acontece? Existia uma pressão atmosférica. Como não tem vento, existe uma pressão muito grande dizendo para aquela pipa ficar no chão, certo? Além dessa pressão atmosférica empurrando essa pipa para baixo, existia muita gente no parque dizendo assim, esse cara é louco. Esse cara quer soltar uma pipa que não tem vento. Olha o tamanho da pipa dele. E para piorar a história, lá depois de 2 horas tentando soltar a tal da pipa, e joga a linha e puxa a linha, joga a linha e puxa a linha, quando eu olhei para as pernas do Pietro, ele estava todo enrolado na linha, todo enrolado na linha. Ele parecia o carretel da linha. E aí o que aconteceu? Eu falei, cara, daí beleza, já estava anoitecendo, né? Eu falei, bom... Passou o dia na praia Passei o dia ali no parque tentando soltar a pipa, né? Daí eu falei, bom, Pi, vamos resolver primeiro esse problema, depois a gente tenta empinar de novo. E a pipa estava jogada lá no meio do parque, lá, e eu ali, com toda a calma do mundo, né? Desenrolando igual. Daqui a pouco a pipa fez assim, ó. Conversou comigo. Eu falei, Pietro, ela tá chamando a gente, cara. Ela tá chamando a gente. Fez de novo. Entrou um ventinho assim e balançou ela. Quando eu olho pro mar... Tá vindo uns carneirinhos que a gente chama quando vem, né, o mar, né? Eu falei, Pito, vai entrar vento sul aí, brother. Vamos se agilizar aqui que vai entrar vento sul. E aí se agilizamos, daqui a pouco veio aquela rajada de vento sul. Quando veio o vento sul, mas olha, não deu 2 minutos, a pipa já tava a uns 3, 4 metros de altura. E eu falei, show de bola, cara. Só que o vento passou e foi embora. E eu ali, cara, super pai. E ele, o olho dele fascinado, e eu... empinando a pipa, e eu, mas olha, dando-lhe braço naquela pipa, e dando-lhe braço, mais uns 40 minutos tentando fazer com a pipa fique 4 metros de altura. Daqui a pouco chegou reforço. Aí chegou reforço, aí veio o vento. Aí veio com tudo. Aí veio o vento, ela começou a subir, uma pipa que era desse tamanho, eu tenho foto, a pipa que era desse tamanho ficou desse tamanhozinho assim, ó. Foi bastante. Toda a linha, foi 200 metros de linha. Foi embora. Aí eu falei, cara, agora a gente pode amarrar a pipa aqui, ó, e vamos ficar só... Aí o que eu fiz? Eu amarrei a pipa num pedaço de coisa que tinha lá, e nós ficamos de noite, deitado no chão, eu e ele um do lado do outro, olhando a pipa lá em cima. E aquilo ali foi uma coisa, assim, maravilhosa, assim, sabe? Como pai, principalmente, né? Como vencedor, né? Dizer, cara, vai lá e faz, né? Cara. Uhum. E a nossa vida se resume nessa pipa hoje em dia. E nós vivemos num mundo de pipa sem vento. A gente tem uma pressão muito grande nos nossos ombros, que não deixa você levantar. E a pressão essa é jornal, é guerra, é todo mundo dizendo que vai dar errado. Todo mundo dizendo que vai dar errado. Todos os dias alguém diz para ti que vai dar errado. Da mesma maneira que aquelas pessoas passavam lá e riam da minha cara, dizendo assim, esse cara não vai levantar essa pipa. E muitas delas disseram para mim, assim, alguns amigos que passaram, inclusive, parabéns, hein? Tô soltando a pipa aí sem vento, né? Então, Fabíola, quando a gente pega e começa a fechar os olhos para essa pressão negativa que a gente vem sofrendo e começa e resolve agir, né? Até mesmo, e o que é o curso de final de semana que eu te falo? É achar que se a pipa está a 2 metros de altura, você já pode amarrar ela no toquinho. Uhum. Daqui a pouco ela está no chão de novo. E você vai dizer, não deu certo. Né? Então, o que é esse curso? Você faz... Eu vim aqui, o que aconteceu agora? Eu vim aqui, renovei minha energia. Eu tenho que dar seguimento, eu tenho que fazer com que inverta a pressão. Porque da mesma maneira que a pressão está aqui hoje, a pipa está no chão, daqui a pouco ela faz assim, ó. E quando ela faz assim, minha amiga, a pipa não desce mais. Se você não pegar com as 2 mãos e puxar... E outra coisa, a pipa no alto conversa com pipa no alto. Ela não conversa com pipa que está no chão. Exato. Entendeu? Então, porque a tua frequência está lá em cima. E quando a tua frequência está lá em cima, não consegue pegar a frequência de baixo. A única coisa que a gente começa a fazer é trazer as frequências de baixo para ti. Porque as pessoas, elas querem estar do teu lado. As pessoas querem estar do teu lado. O teu colega, por exemplo, assim, ó, e as pessoas mais perto da gente é que querem estar perto da gente. Mas olha que estranho que é isso, porque ninguém tem ciúmes do Bill Gates. Eu nunca vi ninguém dizendo assim, teve sorte. Nunca vi ninguém. E o que acontece com a pessoa que era teu vizinho e daqui a pouco ela fez isso aqui? Tu quer ficar do lado dela, só que tu não quer ter trabalho de subir até lá. E o que tu faz? Tu puxa ela para baixo. Isso acontece muito em casais. Pô, de repente um dá uma acendida.
Pô, cara, é muito difícil chegar lá, vou puxar ele para baixo. De que jeito? Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Então, quando tu tem essa percepção que... Por isso que eu te digo que nós somos energia, impulso de energia. E se você traz uma energia limpa, se você tem uma energia boa, se você toma sol, se você sabe energia limpa, você começa a selecionar onde você quer gastar essa energia. Por isso que eu te digo assim, ó, o pai rico é uma coisa, o filho rico é outra. Entendeu? Porque o pai rico, a tendência do pai rico é ficar mais rico. Porque ele sabe de onde é que vem, de onde ele tá O esforço, pegando. né, que O esforço. ele teve. E da mesma coisa a tua energia. É difícil ter energia boa, Fabíola. É difícil tu ir pra uma musculação, é difícil tu comer direito, é difícil tu dormir direito. Só que quando tu começa a entrar nesse ritmo... Aí é difícil sair. É difícil sair, por quê? Porque daí a tua energia aumenta e tu não quer voltar mais pra lá, certo? E aí o que acontece? Só que as pessoas, elas não têm essa paciência de chegar lá em cima, porque elas não sabem como é que faz. Entendeu? Ou não tem, ou tem, porque hoje em dia, assim, como eu te falei, se tu tá aumentando, passando para frente o áudio, é que tu já quer que chegue o fim. Se tu tá querendo uma sexta-feira, é que tu já quer o fim. Então, da mesma maneira que tu quer a sexta-feira, daqui a pouco tu quer o fim da vida, sabe? Então, o que acontece? Só que assim, ó, quando tu tem essa energia, que é uma energia que tu vê que é uma energia boa, tu começa a selecionar com quem que tu quer usar. Aí, quando tu tá com energia boa, o que acontece? Tu vai passar pelos mesmos problemas daquele cara. Então, eu cheguei, por exemplo, saí de casa, me incomodei com o porteiro do meu prédio. Ó, senhor, tu estacionou o carro no lugar errado, não faz mais isso. Eu falei, puxa, cara, me desculpa, velho. Cara, não vou fazer mais isso, cara. Ó, cara, pra aliviar esse desconforto, vou te dar uma aguinha aqui, ó. Ó, cara, vou te dar uma aguinha, cara, só pra aliviar o desconforto aí. E aí, cara, o que acontece? Tu não gastou energia, tu tá com a vibração boa ainda. E aí, daqui a pouco, tu encontra o cara que tá vendendo bala. Aí, o cara tá vendendo bala. Pô, cara, não tenho grana hoje, velho. Faz no Pix, faz fiado. Fabíola, lá em Florianópolis, eu tenho caderninho no trânsito. Agora não tem mais, porque tem Pix. Mas antes os caras diziam assim, não, leva, cara. E um cara que queria... Tinha um cara que não, aquele cara não trabalhava. Ele pedia dinheiro. Aí, sabe como é que eu fiz pra me livrar dele? Eu falei pra ele assim, vem cá, cara. Todos os dias ele me pedia grana. Todos os dias. Aí ficou, pô, tu começa a ficar constrangido, né, cara? Eu falei assim, velho, o negócio é o seguinte, eu vou te emprestar R$5. Só que eu só vou te emprestar, o teu crédito comigo é R$5. Eu só vou te emprestar dinheiro quando tu me pagar esse, certo? Nunca mais ele passava nem perto do meu carro. Ele tava devendo pra mim. Eu dizia assim, tá me devendo, hein, cara? Tem que me pagar, hein? Entendeu? Então tu começa a melhorar teu dia, aí tu chega no trabalho, tem um probleminha pra resolver? Tem. Mas tem tanta coisa dando certo naquele dia, que aquele probleminha, ele fica lá no lugar dele. Quando tu chega meio que azedo, esse probleminha vira um problemão. Sim. E isso é com tudo que a gente faz. Mas você falou essa história da pipa, me encantou muito, porque a gente acaba trazendo para nossa história momentos das nossas vidas em que a gente estava tentando crescer e vinha alguém e dizia, ó, não vai não, porque esse mercado aqui não é bom, ou então isso aqui é muito difícil, vai ter que se mudar para outro estado, porque aqui não tem isso. E aí você não sabe de onde, eu pelo menos, né, não sabia de onde, mas eu continuava. Então, eu continuava tendo força, né, tendo força. E eu acho que isso aí é o meu legado para as pessoas com quem eu tenho contato. Porque, tudo bem, não é fácil, é muito difícil, mas não é impossível, né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho rituais para manter a minha energia alta. Por exemplo, você falou do porteiro que falou ríspido com você. Eu tenho mantras na minha cabeça. Eu digo, isso fala muito mais dele do que de mim. Entendeu? A energia dele tá baixa. E aí eu digo, a energia dele tá baixa. Então, assim, não é comigo. A vida dele pode não estar fácil e ele descontou em mim porque eu estava passando ali naquele momento. Entendeu? Então, eu passei a ter uma compreensão maior do outro, passei a perdoar mais fácil o outro e passei a ter mais foco nas minhas coisas, sem ficar remoendo mágoas, entendeu? Porque não era meu aquilo, né? E Clayton, isso é tão, assim, impressionante que aí você começa a ter prosperidade na vida, né?
você começa a crescer e aí do nada você diz assim, nossa, como tantas coisas boas aconteceram de uma vez só. Não, é que tu veio construindo ao longo, assim, de 10 anos, 15 anos, tu vai né? conectando, tu vai subindo. É aquela pipa que ela subiu bem devagarinho, que eu não vi, que daqui a pouco ela era pequenininha, daqui a pouco acontece isso. É a história da formiga que sobe na árvore e aí as outras vão caindo. Quem contou essa história aqui foi o Gustavo, inclusive, numa entrevista aqui no Pausa Saudável. E aí a formiga vai, e depois descobre que ela era surda. Ela não escutava, né? Não escutava. E é isso mesmo, a gente tem que não dar atenção e vai, e põe o pé na grama, brinca com o cachorro, Isso. brinca com a criança o e legal, vai. E o legal, Fabiola, é que quando tu começa a neutralizar essa energia baixa que o outro quer te agredir, né? Tu já deu um passo. Agora, o legal é que quando tu vira amigo do porteiro. É. Eu tô dizendo porteiro, mas pode ser o porteiro Sim. se incomodando com o morador, que acontece, acho que, né? Também, eu até sou mais, né? até mais, né? Eu falei um caso porque eu me coloquei. Mas daqui a pouco chega aquelas pessoas, por exemplo, que não cumprimentam. Então, só que eu sou assim, eu poderia muito bem me posicionar como um simples entregador de produtos, um simples vendedor de produtos. E aconteceu uma coisa muito engraçada agora, eu fui para São Paulo agora com o Pietro, e aconteceu uma coisa muito engraçada, porque o Pietro, ele é músico, né, tem 10 anos, né, toca uma guitarra que Vamos colocar o depois Instagram coloca do o Instagram Pietro do Pietro aqui, aí, para ele isso. ficar bem Bem famoso. famoso, isso. E aí eu tinha que levar ele para São Paulo, ia ter uma feira de música lá, e ele queria ir junto, queria ir. E aí uma cliente minha deu de presente pro irmão um produto nosso. E eu falei assim, pô, e a cliente é uma cliente muito legal. E eu falei pela dona Cristiane, eu vou levar pessoalmente o filtro. Podia mandar pelo correio. Eu vou entregar pessoalmente. Só que eu falei isso no meio da empolgação e me esqueci que o Pietro estava comigo. Aí eu falei, Pietro, cara, a gente vai ter que ir lá. E como eu não queria deixar ele no carro sozinho, ele teria que subir comigo. Aí fica uma coisa meio, né, assim, poxa vida, eu chegar para instalar um equipamento, né, prestar um serviço com um cara junto. Uma criança. Uma criança junto, né, fica muito chato isso, né. Bom, que eu precisava resolver esse problema. Então, um apartamento super luxuoso lá, enfim, né. Quando nós entramos, o elevador largou na porta, dentro da casa dela, do apartamento dela, eu falei, dona Andréia, eu vim só instalar esse filtro porque eu trouxe esse astro do rock and roll aqui. Porque senão eu não vi ele mandar pelo correio. Mas como eu tinha que trazer, como eu vim acompanhando esse cara aqui, aí eu já aproveitei e já trouxe, porque eu também quero fazer uma conscientização, quero explicar como é que funciona bem direitinho. Não, a gente faz isso por telefone, né, por uma calma, mas assim, ao vivo é muito melhor, né? E ela se encantou. Ela assim, nossa, cara, tu é do rock and roll? E ele é todo despachado. Não, eu vim tocar guitarra, não sei o quê. Enfim, deu uma boa de uma quebrada no gelo, né? E ela entendeu que, né? Enfim, né? E só que o que acontece? Aí chegou o esposo dela e ela falou pra ele assim, ó, esse cara aqui é do rock and roll. E beleza, eu lá montando equipamento lá e o Pietro ali. Daqui a pouco o cara me chega com um cubo de guitarra e uma guitarra embaixo do braço. Deus. Vai tocar pra gente, vai fazer um show. Enquanto teu pai trabalha, tu faz um show aqui. E aí foi isso. Eu montando equipamento, o Pietro tocando na sala, e o cara mandando pro filho dos Estados Unidos. Então uma coisa que era para ser constrangedora virou um evento. E aí legal. depois que o Pietro tocou, eu falei, não, agora vocês vão ter que me ouvir. Porque eu não posso sair daqui sem explicar, conscientizar vocês sobre em relação a isso daqui. E aí também foi uma palestra que eu dei maravilhosa, eles ficaram extremamente felizes, a cliente daqui me agradeceu muito, viramos amigos, segue no WhatsApp e tudo. Então, viu como é diferente a energia quando tu chega no lugar? Porque se eu tô com a energia boa, se eu tenho autoconfiança, eu acho dessa maneira. Agora, se eu não tenho autoconfiança, se eu me posiciono somente para entregar um produto por dinheiro, eu ia chegar lá e ia pedir desculpa. A senhora me desculpa que eu trouxe meu guri, não tinha com quem deixar. Olha que doido isso. Não tinha com quem deixar, sabe? Não, e o orgulho que o Pietro deve sentir de você, porque vai ver você trabalhando, né? E aí é acolhido. Não, isso vai ficar na mente dele. E isso a gente vai fazendo, a gente vai... É uma memória. Isso, e você vai expandindo isso, sabe? Então, as pessoas, elas têm prazer. Eu esses dias cheguei na casa de um cliente super influente em Florianópolis, super influente em Florianópolis, e eu tinha que levar um produto na adega dele. Aí fui levar para colocar na adega dele um produto lá, né? E ele falou, cara,
Tu é o único vendedor que eu adoro. E hoje nós estamos fazendo, eu e a minha esposa, estamos fazendo anos de casados, e você vai tomar um vinho com a gente. Ele pegou um vinho na adega lá e foi tomar um vinho com a... Que legal. Tu entendeu? Então, porque essa relação de amizade mesmo, Sim. sabe? Então, não interessa o que você oferte. Não interessa. Não interessa o valor disso. Não interessa o preço. Interessa realmente o valor, né? Por mais que seja. Porque se você está num barco cheio de médicos, ou enfim, cheio de pessoas influentes, e você tem lá o dono do barco, que é um senhorzinho super humilde, mas se só ele sabe dirigir o barco, guiar o barco, pilotar o barco, ele torna-se muito mais importante que toda aquela turma que estão ali, porque se ele falhar, vai todo mundo pro fundo. Então a gente tem que aprender que todo mundo tem seu lugar. E quando você se coloca, quando você coloca a pessoa no lugar dela, é impressionante, Fabíola. É impressionante quando você sabe o seu lugar no mundo, quando você vê se você pertence, sabe? Quando você pertence à sua família, quando você pertence ao seu trabalho, sabe? E essa vibração começa ela começa a atingir coisas que você não explica. Não explica. Aí daqui a pouco, e aí o que acontece? Daqui a pouco você chega num cliente, o cliente está lá com um problema. Eu já cheguei num cliente que depois de 2 semanas ele me ligou e pediu para ir lá na casa dele de novo. Aí cheguei lá e ele disse, Clayton, 2, esse primeiro. Cara, eu tava numa depressão, cara, até tu chegar aqui, impressionante. E, cara, a partir daquele dia da nossa conversa, cara, parece que me instalou. E uma outra cliente também, com bastante poder aquisitivo, com bastante nível intelectual, eu cheguei na casa dela e ela falou pra mim assim, ó, hoje eu me acordei, depois de tudo que a gente conversou, e conversa daqui, conversa dali, ela falou assim, hoje eu me acordei querendo pegar o revólver, sabe? Então, a gente não vê o que a pessoa sente, sabe? Então, assim, ó, isso é uma maneira de quê? De eu pegar e refletir isso para as pessoas. E quando eu reflito isso para as pessoas, a energia baixa não consegue me atingir. E a gente consegue mudar realmente ambientes, sabe? Para você ver, assim, que não tem classe social, não tem status, não tem nada que faça essa coisa do equilíbrio positivo e negativo, né? São as escolhas realmente do que é saudável versus o que não é saudável. Exatamente. E aí, Fabíola, só para terminar aqui, para não te interromper, o que acontece? Dependendo da energia que você coloca, você tem um resultado. Quer ver uma coisa? Tem algumas comidas, por exemplo, vamos falar pro lado de comida, que não combinam com certas atitudes. Então, por exemplo, assim, ó, você foi meditar. Então, você foi para o parque, você veio aqui para o Parque Farroupilha para Redenção e ficou lá meditando a manhã inteira, respirando o ar, com muito prana nos pulmões. Ah, tu sai dali aliviada. Tu vai pensar em comer uma feijoada? Não vai. Não. Você vai querer uma saladinha, você vai querer um suquinho, uma kombucha, né? Aí você bateu bola com a galera, por exemplo, no mesmo parque, mesmo lugar. Aí deu canelada, deu xingão, deu palavrão, deu um monte de coisa, blá. O que você vai querer? Você vai querer? Você não vai querer uma salada. Você vai querer um churrasco, uma cerveja, uma cachaça, entendeu? Então, as energias, elas chamam, uma chama a outra. Sim, o estilo de vida saudável já diz, né? Não é uma coisa só que você muda, não é só a água que você muda. Você muda a alimentação, a atividade física, a água, os relacionamentos, né? Só que o que acontece? É mais ou menos assim, ó. Quando você toma uma água de qualidade, pô, cara, essa água aqui é maravilhosa, cara. Beleza, eu vou comer com uma comida boa, né? E outra coisa que eu falo também que é muito importante é assim, ó, a gente dá atenção para as nossas coisas e não para os nossos entes. Um exemplo, você tem um carro importado lá, ou enfim, um carro que custa 400, 500 mil reais. O que você faz com esse carro? Você não deixa ele no sereno nenhuma noite. Por quê? Porque pode machucar a pintura. A gasolina é a premium. O óleo é o melhor. Tudo é o melhor no carro, tudo. Então eu te pergunto, mas por que, Fabíola? Por que tu põe gasolina premium nesse carro? Porque ele é muito caro, Clayton. Se der um probleminha de um bico injetor ali, eu vou ter que gastar uma grana com esse carro. Por isso que eu dou tudo de melhor. Eu cheguei enfim. Aí eu pergunto pra ti assim, quanto que custa o teu filho, Fabíola? Não tem teu preço. Pai? Não tem preço, né? Que gasolina você tá dando pra ele? Boa. Que gasolina você tá dando pro seu filho? Qual a energia que você tá dando pra ele?
Sim, é um refrigerante, é um refrigerante, Cheetos, né? E aí, isso aí que acontece, para quê? Muitas vezes, para quê? Salgadinho. Para quê que você faz isso? Para você suprir a tua própria falta. Sim, às vezes é um pouco de culpa, né, que a Sim, pessoa culpa, faz você isso. você não tá presente, você quer facilitar a vida dele e a tua também, porque tu não vai cozinhar 8 horas da noite, porque tu passou o dia daqueles que tu sabe. Eu cozinho. Não, pois é, eu sei disso, né? Por isso que tá aqui, né? Bom, Cleito, quero te agradecer por ter vindo lá de Floripa Já aqui para o Rio Grande do acabou? Sul. Acabou. Mas não acabou não, calma aí que ainda tem mais uma coisa. Ah, legal. E queria que... A gente sempre pede para quem vem para o Pausa Saudável indicar ou um livro, ou um documentário, ou uma série que você acha que pode agregar valor. Como o tema hoje foi energia, egrégora, essa troca, queria que você indicasse ou um livro ou um filme que você acha legal para o pessoal continuar aprendendo um pouquinho sobre esse assunto. Então, eu acho que eu vou fugir um pouco do padrão de indicar alguma coisa diretamente relacionada à saúde, tá? Eu vou indicar um livro, que esse livro, eu acho que ele mudou minha vida em termos, assim, porque eu já admirava muito, que é um dos bastidores da Disney. Olha que doido. Olha que coisa legal. Tu falou de energia, quer lugar tu quer mais lugar, positivo exatamente. do que ir para um parque, e a né? inspiração do meu trabalho é a Disney. Porque lá na Disney, quando eu preciso recarregar minhas baterias, eu vou para Disney. Porque lá, realmente, você é encantado. Vira criança, eu tenho assim, né? eu tenho vários cases que aconteceram comigo, não é uma coisa que eu li. E um desses cases aconteceu com meu filho. Ele comprou uma arminha de bolinhas, de sabão, e ele deixou numa lojinha daquelas que quando sai do brinquedo, deixa na loja. Ele falou, pai, acho que foi lá numa montanha-russa lá. Daí eu cheguei lá, conversei com a atendente, expliquei para ela, a gente deixou, será que a gente não deixou uma arminha aqui? E imediatamente ela já acionou todos os vendedores da loja através do radinho, e começaram a procurar o troço. Começaram a procurar e passou e eu fiquei lá esperando e não vinha. Daqui a pouco ela falou, espera um pouquinho aí. E foi embora. E eu fiquei. Daqui a pouco ela voltou com uma fechadinha. E eu falei, puxa, acho que ela não me entendeu, né? Eu não vim para comprar, eu vim para procurar, né? Mas como tava todo mundo procurando. Daí eu falei, não, eu não quero comprar, eu perdi a minha aqui. Assim, o senhor perdeu? Sim. Foi por gosto? Não. Então, o Mickey lhe dá uma de presente. Oh, meu Deus. Pô, cara... Sabe? Sim, eles têm pós-graduação em cantologia, né, no atendimento. É tudo. Sim. Então, não tem como tu sair de lá e querer fazer mal pra alguém, Fabiola. Pois é, tem não. Não tem como tu sair de lá e querer fazer mal. Não tem como tu sair daquela atmosfera Disney e não querer que alguém seja tratado da mesma maneira que você. E outra coisa que é tão legal, Fabiola, tão legal, que eu aprendi assim, ó. É quando você tem o respeito de uma pessoa que tem cultura, que tem poder aquisitivo, né? É muito bom, né? Porque aquela pessoa... Eu tenho um cliente que ele é um dos caras mais ricos aqui do Brasil hoje. Ele poderia comprar os produtos, inclusive ele tem uma rede de lojas. Ele poderia comprar os produtos dele em qualquer lugar do mundo, trazer de qualquer jeito. Ele escolhe comprar com Clayton Rocha. Entendeu? Isso é um orgulho muito grande, porque ele acredita no meu trabalho e não no meu produto. Sim. Sabe? Isso é muito gratificante. Agora, quando você consegue pegar aquela pessoa mais humilde e trazer para o mesmo nível desse empresário, que ela se sinta do mesmo nível, com o mesmo atendimento e com o mesmo respeito e com o mesmo valor desse empresário grande, aí não tem preço. Aí realmente você está fazendo o teu papel. Propósito, aí você tem propósito. E é assim, ó, e é muito assim, as pessoas ficam. Eu tenho a história do seu Manuel, que também uma outra hora eu vou contar para ti, que é uma coisa absurda. Tava tudo dando errado aquele dia para eu entregar o produto dele, mas ele estava esperando. E o meu carro foi preso, e chovendo, feriado em Florianópolis, eu tinha que andar 40 quilômetros para entregar o equipamento pro seu Maneca. E 7 horas da noite, eu lá todo ensopado de chuva, tirei uma foto com ele, com o equipamento dele funcionando. Eu fui. Não foi para um grande empresário. Foi para uma pessoa que instalou do lado da cama dele. Outro profissional teria desmarcado, Desmarca na hora. Mas o meu propósito, o que era? Pô, cara, ele comprou, enquanto ele poderia estar comprando qualquer outra coisa supérflua.
Ele fez uma coisa que muito pouca gente faz, que é cuidar da saúde. E eu fui levar o produto para ele. E aí, não tinha como não levar. E aí, cheguei lá e falei, cara, tu veio? Eu falei, claro que eu vim. Então, Fabíola, isso é uma coisa tão gratificante. E aí, tu começa a passar por experiências parecidas. Sim. Sabe? Até o ponto, por exemplo, eu fui para Blumenau, por exemplo, e estava super cansado. Aí não deu tempo para almoçar, enfim. E eu tenho um combustível muito bom que quando eu uso ele praticamente o dia inteiro, e esse combustível, de vez em quando, ele me tapa essa negócio da fome. Consigo aguentar. E vim embora, né? Vim embora, e aí fui parar no posto para abastecer. Eu cheguei no posto só para abastecer, quando eu fui pagar, o que aconteceu? O atendente falou assim, tu quer um pastel? Eu falei, não, obrigado, não, tô te dando um pastel. Eu não como pastel, né? Mas como que eu não ia comer o pastel? Eu falei, quero pastel, sim. Então o cara me ofereceu, eu tinha feito alguma coisa, nesse mesmo dia eu tinha feito eu tinha dado alguma coisa para uma pessoa. Então, sabe, Sim, as coisas você deu vêm, ali e recebeu de lá, mas tu fica né? tão assim, abismado, porque, pô, Nossa. esse cara veio me oferecer por que ele me ofereceu um pastel? Então, essa história do pastel, porque você recebeu ali antes, sei lá, de outra pessoa e recebeu... Aliás, entregou antes e recebeu depois um pastel. Isso. Tem um filme, que eu acho que dá para aparecer aqui o filme depois, o nome dele, mas eu não lembro o nome completo, mas é Corrente da Felicidade, Corrente de alguma coisa, que é justamente o filme contando esses links de você tomar uma ação aqui e ela reverberar lá na frente, né? Sim, sim. Mas, Cleide, só para a gente encerrar... Revela o segredo. Qual foi esse produto que você entregou pro seu Maneca? Então, o que aconteceu foi o seguinte. Eu fui fazer vou ter que contar desde o começo para você entender. Eu fui vender esse produto aonde o seu Maneca trabalha, que é num restaurante. A gente trabalha com água, né? E eu fui vender um filtro pro restaurante, que esse nosso filtro ele tem é um filtro que tem uma água funcional, vamos dizer assim, né? E aí eu vendi para o restaurante o filtro, só que eu tive que explicar para os garçons, para todo o pessoal, que é o que eu faço, entendeu? Se eu vendo um produto para qualquer coisa, eu quero que todo mundo saiba, para eles poderem dar realmente o valor necessário para poder utilizar. E aí o que aconteceu? Eu vendi e começou meio que dar melhorou um pouco o estômago do seu Maneca, vamos dizer assim. E ele... disse assim, eu quero um para minha casa. E por incrível que pareça, tá aqui, ó. Sério? Oh! É esse aqui. Mas é sensacional mesmo, né? Então, sabe? Mas o que eu achei legal e por quê? Porque, poxa vida, ele poderia tá comprando televisão, tá comprando um iPhone. Pô, ele se preocupou com a saúde dele. Uhum. Sabe? Ele, não, eu quero comprar um filtro. E outra coisa, vou ter que falar isso. Sabe o que ele fazia? Ele pegava... Todos os dias, ele pegava, enchia 5 litros da água e levava para a irmã dele passar num machucado no rosto. E ela tinha essa ferida há muitos anos. E curou, ou ajudou a curar. E depois ele olha que legal, e é por isso que eu digo, quando a gente ganha confiança, é muito gratificante. Por quê? Porque ele se mudou e não ficou mais perto da irmã. E a irmã não tinha condições de comprar o filtro. E aí ele deu de presente o filtro para a irmã. Aí eu falei assim, seu Maneca, o primeiro filtro o senhor pagou, né? Esse eu vou rachar com o senhor, então. Que legal. Pô, cara, não tem coisa melhor, entendeu? Pô, se eu vejo que ele tá... Ou o cara... Olha o Mickey que o Mickey fez naquela época lá. Pô, tu perdeu, cara. Tá aqui, ó. E às vezes, muitas vezes, o cliente, por exemplo, ele vai comprar uma vela desse filtro mesmo e ele chega e cai no chão. E quebra. Ele fala, Cléber, tu quebrou a vela, que eu cheguei no chão. Aí eu uso o que o Mickey falou pra mim. Foi por querer? Não. Então a gente te dá outro. Uhum. Então isso é uma coisa legal. Uma coisa que eu vi esses dias foi o negócio do você pagar o pedágio do cara de trás. Não sei. Você não conhece o cara de trás. Você já deixa pago pro cara que tá vindo atrás. Sim, você decide deixar pago. Deixa pago do cara. Quando o cara chega e já tá pago, ele vai dizer, pô, cara. Ele vai passar por ti, ele vai buzinar. Sim, entendeu? Que legal. Outra coisa também é o café pendente. Isso é fácil de fazer. Fácil. Né? E, poxa, R$4. Outra coisa, olha, com R$4 você resolve o teu dia.
Porque o cara vai passar por ti, vai buzinar. E outra coisa, e se tu ficar com o teu carro empenhado lá na frente, tu já sabe que vai ter alguém certo para te arrumar. Outra coisa é o café pendente. Você chega, acho que acontece muito na Espanha, você chega num café e deixa um pago. Aí, cara, quem não tem grana, chega lá, tem algum café pago aí? Que legal. Tem. Aí o cara serve o café. Certo? Só não pode fazer que nem o cara do McDonald's, né? O cara do McDonald's foi o seguinte, o senhorzinho de idade, 80 anos, é difícil de conversar, e ele demorou para fazer o pedido dele. Só que tinha uma guria buzinando atrás. A fila muito grande. Eles já estavam na fila, já fazia 1 hora, mais ou menos. E a guria buzinando, dizendo, vamos, sai da frente, porque, pô, não te amarra. E sabe o que o velhinho fez? O velhinho pegou, educadamente, pagou dela. E quando chegou na hora de pegar o pedido, ele pegou o pedido dele e o dela. Ela teve que voltar pra fila de novo. Aí não Não dá pra... Não, pois é, porque vai fazer que nem o velhinho. Então, não mexe com gente experiente, entendeu? Tem esse lado também, né? Ai, mas é isso, pessoal. Se a gente puder fazer esse negócio, esse círculo virtuoso, sim, de ajudar. Gostei do virtuoso, porque então, não é ciclo vicioso, não é né? ciclo vicioso, é ciclo virtuoso. Virtuoso. E quando você entra num ciclo Legal. virtuoso... Fabiola, o pessoal fica apavorado comigo, porque eu sou churrasqueiro, né? Uhum. Então, o que acontece? Quando eu vou lá no açougue, o cara entra comigo lá dentro do coisa, entendeu? Ele sabe a carne que eu quero. Se a carne não estiver boa, da outra eu não pago, sabe? As pessoas ficam encantadas por quê? Porque aonde eu chego, sabe? É numa recepção de um hotel, eu faço que aquela... Às vezes tá todo mundo quieto. Aí eu faço que aquela vibração fique boa, porque é onde eu vou estar. Eu quero estar com quem? Eu quero estar com gente boa. Porque eu não posso gastar a minha energia. A minha energia é para meus filhos. É verdade. Entendeu? Para as pessoas que eu gosto. Quando tu aprender que a tua energia, que tu vai pegar uma energia boa, você vai usar com quem você gosta. E qual é a tua função? Deu um probleminha? Segura, não gasta energia. Gasta o mínimo possível. Porque daí, poxa vida, Sim. flui. Olha só, eu vim para Porto Alegre agora. O pessoal não quer que eu vá embora. Não. Pois é, né? Nem a gente aqui do Pausa Saudável quer que você vá embora. Pois é, né? Já tá dando quase 2 horas de conversa aqui, por mim ficava mais, sabe? Então é isso, é levar. Porque a minha missão, que eu entendi, é você chegar e você transformar o ambiente. Deixar melhor do que você encontrou. Sim. E é tão bom fazer isso. E como é que eu vou? Agora eu vou pegar o carro e vou voltar a Florianópolis. Como é que você acha que eu vou voltar a Florianópolis? Com sono? Cara, eu vou pilhado daqui até lá, sabe? E é isso que faz a gente aumentar todos os dias um pouquinho mais a vibração, e um pouquinho mais a vibração. E o que acontece quando você... Eu só tenho cliente bom, eu não tenho nenhum cliente que não me paga. Às vezes o cara até não me paga, mas ele dá um jeito. Eu não tenho incomodação. Todos os clientes, e os clientes que às vezes brigam comigo no começo, que são os que viram meus amigos, né? Por causa disso, Você não adianta. Transforma essa amizade. Isso aí, É isso, muito legal. bom. Eu adorei, como que bom, sempre. Obrigado. Tava meio assim, será que vou ser útil lá? A gente sempre fica, Claro. né, nesse negócio, A gente só né? convida gente que a gente sabe que muito vai obrigado. trazer conteúdo bom, Obrigado pela conteúdo de consideração. relevância. E você mora no meu coração, Clayton, meu mano, né? Quero que todo mundo possa se beneficiar desse conteúdo que eu achei muito legal. Falar de energia, falar de positividade, nunca é demais. O mundo Aprender, né? O mundo tá precisando de coisas boas, né? Uhum. A gente vê... Eu não assisto televisão, né? Você falou aí de uma das dicas, assim, de não ver TV. Realmente, às vezes eu nem sei o que tá acontecendo no mundo, porque eu não abro, sabe? E se alguém me manda ali no direct alguma coisa, eu dou até uma silenciada na pessoa, assim, pra eu não ficar mal. Não pelo outro, mas pra eu não receber aquilo e atrapalhar o meu dia. E aí as pessoas precisam de um conteúdo assim, para amanhã, né? Já que o Pausa Saudável é à noite, amanhã de manhã já mudar o pensamento e tentar fazer algo diferente pelas pessoas que estão perto delas, né? E 21 dias. Se você conseguir fazer uma coisa, 21 dias, você consegue, sabe? Sorrir 21 dias para alguém na sorrir, rua, mesmo gratuitamente. que você não queira sorrir.
Chega na frente do espelho, e eu sempre digo assim, ó, você vende, mesmo que você não seja vendedor, você vende a tua imagem todos os dias. O tempo todo. Entendeu? Então, a pergunta é, quando você for escovar o teu dente na frente do espelho, você pergunta assim, você venderia alguma coisa para essa pessoa que tá te olhando aí? Isso é legal. Aí você vai olhar, você vai dizer, pô, mas esse cara não fez nem a barba, cara, como é que eu vou comprar um troço desse? Entendeu? Verdade. Aí você começa. Lá na Disney é uma coisa. Lá na Disney, antes do personagem entrar em cena, tem um espelho gigantesco. Ele só vai entrar em cena se ele se sentir bem. Se ele não tivesse se sentido bem, e é o que eu falo para meus funcionários. Cara, se você não estiver se sentindo bem, não vai trabalhar. Não vai trabalhar. Todos os nossos funcionários, a gente paga psicólogo para eles, entendeu? Acompanhamento. A gente acompanha a família deles, entendeu? Eu sempre agora teve uma colaboradora nossa que estava com a filhinha doente, passou uma semana, sabe, naquele negócio de hospital, não. A gente ficou o tempo inteiro atento, ela não precisou preocupar que o emprego dela estava lá garantido. O que ela tinha que fazer? Cuidar da filhinha dela, entendeu? Cuidar da filhinha dela para depois ela cuidar da gente. Não tem como. Não tem como você fazer um atendimento bom com a mente, né? Não tem como. E essa segurança que você passa faz o diferencial para ela atender bem. Sim, exatamente. Mesmo estando com um problema, né? Exatamente. Então tá, gente, quero agradecer a sua audiência, agradecer ao Clairton que está aqui com a gente. Vai aparecer na descrição desse vídeo o livro que o Clairton mencionou, o filme que eu também comentei. Quero agradecer a Aqualive por ser nossa patrocinadora. Pedir mais uma vez que você não esqueça de compartilhar esse conteúdo, de se inscrever no canal, né? Se inscrever é muito importante para que você receba de antemão as notificações do que está por vir, né? Sempre a gente recebe um pouquinho antes. E é isso aí. Mais uma vez, obrigada. Até semana que vem. Tchau. Obrigado, pessoal. Valeu.